Segredos da microfonia. Quiser. Já pedi para Sofre um pouco. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quem já foi na casa da Estrada das Canoas? Sempre 3 pessoas. Quem já foi? O resto sabe o que é? Tá bom. Esse é um dos mistérios que habitam o filme, habitam essa cidade, um certo imaginário. No filme do Bruno tem uma quantidade enorme de sugestões em relação ao cinema, em relação à cidade do Rio de Janeiro, em relação a uma série de ícones, sobretudo visuais, em relação a determinadas atitudes e entre as indicações que ele tenta fornecer aí ao longo do filme, tem uma ligeira citação que ele coloca em espanhol, que está no livro que ele cita, nos créditos finais. É um livro de um filósofo e jurista italiano, Giorgio Agamben, que foi traduzido no Brasil, que é um livro chamado Profanações. É um livro bastante complexo, que é uma das derivações do projeto maior na vida dele, que é estudar uma certa tradição jurídica, teológica, filosófica, social, forjada sobretudo de um lado da história romana no sentido da Roma antiga, e do outro lado pela história da Igreja Católica, e que, enfim, significou aí alguns tomos, algumas obras que ele eventualmente vai associando ou não, vai subdividindo ou não. Profanações faz parte do que ele chama de Homo Sapiens, que é, a rigor, um conjunto de 3 volumes editados lá nos anos 90, mas ao qual ele vem agregando uma série de textos, entre eles esse, que é o Profanações. E não vou entrar na discussão, sobretudo teológica, do livro, mas um dos argumentos, sobretudo um argumento político do livro, é a ideia de que, enfim, existe um processo dentro de uma dialética básica, que seria essa dialética do sagrado e do profano, em que a lógica do processo não é você tornar sagrado, é justamente o contrário da visão do Agamben. É você profanar o sagrado para resgatá-lo como sagrado, até que ele vá perdendo sua força e vá sendo entronizado novamente como uma dimensão estritamente sagrada, o que quer dizer, entre outras dimensões práticas, de que você eventualmente coloca ele num espaço, estabelece uma distância, considera aquilo um tabu, etc, etc, etc. Enfim, você não alcança de fato aquilo que seria sagrado, você não toca de fato naquilo que seria sagrado, você não tem a experiência completa daquilo que seria sagrado. E nesse momento em que o sagrado é sobretudo impeditivo, o sujeito está apartado dessa relação, dessa dialética, da possibilidade de entender ali uma vivência ativa em meio à sociedade. A sociedade vive transformando situações, objetos, circunstâncias, relações, etc., em dimensões sagradas. Uma das possibilidades de pensar o Rio de Janeiro a partir do filme do Bruno é você pensar a cidade, e a cidade não é só a dimensão física dela, etc., toda a história, toda a complexidade social e cultural que ela tem,
pensar o Rio de Janeiro como sendo uma instância que atingiu uma certa dimensão sagrada e, nesse momento, se estiolou, perdeu força, estagnou, não consegue mais dizer nada para ninguém, não consegue articular a vivência em seu interior, não consegue mais significar. Nesse momento, seria preciso, de fato, profanar, ali na citação que o Bruno faz do texto do Agamben, que está diretamente relacionada com o cinema, significa literalmente destruir esse espaço constituído ao longo do século passado como sagrado. Don Quixote vai lá e rasga a tela, mostra a estrutura por trás, acaba com o espetáculo em si, portanto, com o espaço sagrado em si. Então é preciso, de alguma maneira, chegar ao âmago desse universo sagrado e destruí-lo, para que ele volte a, de alguma maneira, se renovar, para que ele volte, de alguma maneira, a se articular, para que ele volte, inclusive, eventualmente, a se tornar novamente sagrado, mas com outras significações. A parte do filme do Bruno é, de um lado, o reconhecimento de que o Rio de Janeiro talvez tenha atingido essa condição, e, de outro lado, se atingiu, é preciso, de alguma maneira, profanar essa entidade chamada Rio de Janeiro e tudo que ela envolve, inclusive os seres que ela abarca, e lançá-los novamente à turbulência, lançá-los novamente ao tumulto da vida, lançá-los novamente ao confronto, seja ele de qual for, de qual natureza for, lançá-los novamente a uma ruptura que signifique um recomeço. A própria estrutura do filme do Bruno tem muito de circularidade, uma circularidade que não se restringe a apenas a uma dimensão líquida do filme. Começa e termina no mar, começa e termina com, enfim, meios de transporte, no caso navios que ensaiam ali uma saída, mas logo em seguida, sobretudo no começo do filme, você tem o plano seguinte à saída, é o plano de entrada. Você tem essa dimensão, digamos assim, de você costurar, digamos assim, esse começo e esse fim, mas para além disso, para além de uma circularidade eventual, de uma ação imediata do filme, há circularidades maiores na medida em que o filme remete diretamente a uma série de elementos muito definidos que, por sua vez, estão entranhados na história do Rio de Janeiro, da história da arte no Rio de Janeiro, da história do cinema no Rio de Janeiro, e que retomariam uma certa concepção, não só da cidade, mas, sobretudo, da cidade como ponto de partida da constituição de uma dimensão maior que não é o Rio de Janeiro, que é alguma coisa que eu vou chamar de Brasil. Isso tem a ver, por exemplo, com a interface que o filme realiza com os filmes da Bel Air, no caso do Bruno, particularmente com os filmes do Júlio Bressani, embora a figura da Sônia Silva venha do universo do Sganzerla, a relação maior do Bruno sempre foi com o Bressani, sempre foi com o cinema do Bressani, e ele, ao mesmo tempo que homenageia, cita, ele rearticula uma série de signos desse cinema. Um cinema que tem algumas marcas muito definidas, uma das quais é essa ideia de que tudo começa no mar, ou tudo começa ali na costa da Niemeyer, tudo começa ali no momento que Júlio Bressani, ainda criança, toma consciência da vida, olha o mundo e o que ele olha é aquele pedaço da terra. Todo filme do Bressani começa ali. Todo filme do Bruno começa ali. Ele cita isso sempre como uma homenagem, claro, mas também como já há uma construção de como é que as coisas começam de fato, ou dito de outra maneira, qual é a imagem proteica de um lado do cinema, do outro lado
eventualmente, do que eu posso vir a chamar de cultura brasileira. Dentro do cinema, para essa geração, que alguns conhecem como geração marginal, outros como geração de grupo, e eu prefiro chamar de geração experimental de 1968, para essa geração, mas dentro dela em particular, para uma figura como Bressani, o cinema ele não tem, assim, uma construção histórica linear, ele não é um acúmulo de experiências, ele é um recorte muito específico que esses cineastas, que esse grupo em particular realiza, e esse recorte remete a 3 momentos que coincidem ali com a aurora da República. O primeiro momento tem a ver diretamente com o próprio nascimento suposto do cinema brasileiro, que teria nascido aqui no Rio de Janeiro, remete ao filme que o Afonso Segreto teria realizado ali em 1898, ao retornar de Paris. Ele teria filmado a Baía de Guanabara. Então, essa imagem é usada como uma imagem proteica, uma imagem geradora, uma imagem que dá a luz, uma imagem que propicia o mundo. E essa imagem é uma imagem que, eventualmente, uma figura como Bressani vai, digamos assim, redescobrir e reutilizar a partir de um outro filme que nem é exatamente filmado no Rio de Janeiro, embora seja de uma figura que vivesse aqui, mas que para ele e para muitos cineastas desse grupo é o filme de fato fundador de uma tradição de arte cinematográfica no Brasil, que é O Limite, do Mário Peixoto. O filme que se passa, acho que quase a metade dele no mar. E esse mar é um mar que brilha, é um mar que ondula, é um mar que de alguma maneira cria um ritmo. É um mar que pode ser calmo, que pode ser bravio, que pode ser destruidor, enfim. Há ali uma série de dimensões, de significações que esse grupo associa a esse filme em particular, a essa imagem em particular, a essa situação do mar. E o Bressani, inclusive, a partir do filme Mário Peixoto, eleva esse signo a uma dimensão divina, uma dimensão teológica. Isso é particularmente sensível num filme como Os Sermões, que ele fez no final dos anos 80, 89, que é um filme sobre o padre Antônio Vieira. Em tese, é um filme que não se passa no Rio de Janeiro e tal. Tem até algumas filmagens feitas aqui, mas não se passa aqui, não se passaria aqui. E que, enfim, redimensiona essa situação e essa imagem para esse caráter que eventualmente está muito próximo dessa ideia do sagrado. Ou seja, se estabelece uma espécie de linhagem dentro da história do cinema brasileiro, e essa linhagem tem, por exemplo, a ver com alguns desses momentos, e que na obra do Bressani são particularmente significativos, na medida em que todos os filmes dele estabelecem essa relação direta com uma orla, com um litoral, que são, aí sim, especificamente cariocas. Outra dimensão que para esse grupo é muito importante, e que também é de natureza proteica, é o fato de que, para esse grupo, o verdadeiro modernismo, ou seja, a verdadeira invenção do Brasil, não é a que ocorreu na Segunda Idade Moderna, em 22, em São Paulo. Isso não significa dizer que eles estão certos, errados, etc. É a visão deles, é a construção deles. Para eles começa, de fato, com o universo do samba, tal como ele se engendra no Rio de Janeiro, ali na década de 10 do século passado, e, sobretudo, atinge alguns momentos chaves, passando por figuras como Manuel Rosa, como Mário Reis, como João Gilberto, enfim, para citar os nomes mais recorrentes do cinema desse grupo. Existe um filme que, inclusive, elabora isso explicitamente, diretamente, é um curta-metragem, que é mais conhecido como Malandrando, uma curta-metragem de um cineasta mineiro, não carioca, que é o Silvio Lana, filmado, inclusive, exatamente aqui, onde está o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, aqui em frente, aqui do lado, na estação do metrô da Praça 11, etc. Porque, inclusive, para esse grupo,
para essa ideia, esse espaço físico da cidade do Rio de Janeiro, esse espaço que compreende entre o Estácio e a antiga Praça Longe, onde está a estátua do Zumbi hoje em dia, é o espaço proteico da cidade, de uma cultura específica da cidade, na verdade, da cultura que importa para eles dentro dessa cidade. Então, vários dos filmes desse grupo vão explorar, de alguma maneira, esse universo, e quem estiver interessado na construção propriamente proteica, nesse sentido, vê o filme do Silvio Lano. É um filme que passa muito pouco, mas é um filme muito importante na reunião desses signos e na construção dessa ideia de que ali na década de 10 do século passado você dá esse salto, passa a uma outra dimensão, cria de fato aí uma outra linhagem. E o terceiro aspecto que eles põem em relevo em alguma medida é o universo de vivência mais imediato deles, que é a zona sul dessa cidade. Não por acaso, no filme do Bruno, de alguma maneira, você tem ali um retrato de alguns personagens que estão muito propriamente associados a esse espaço da cidade, associados a uma certa elite ou burguesia local, associados às transmutações que esse grupo sofreu ao longo do século XX, a partir desse momento proteico, que coincide a rigor com o advento da República. E o filme explora uma série de desdobramentos desses signos, dessas personagens, das situações que as envolvem, e que vão num arco que abarca desde o figurino, e de alguma maneira às vezes parece remeter para fins do século XIX, às vezes para a década de 20, às vezes claramente para os anos 50, que é a imagem mais forte que o filme constrói, e eventualmente chega um pouquinho mais próximo de nós, até porque o filme fecha e abre com signos que são de 2013. Aqueles navios não existem mais de 10 anos atrás, pelo contrário, na verdade, são navios que têm características muito contemporâneas. Então o filme até chega à atualidade, mas trabalha ali, sobretudo nessa dimensão do figurino, com um conjunto de tempos que não são os 450 anos, não vai lá no período colonial, mas que se restringe ao período republicano, e dentro desse período republicano vão ali tentar fixar algumas dessas indicações. Pode ir do figurino e termina de uma forma, para mim, mais significativa na casa do Oscar Niemeyer. Para quem não sabe, essa aí era a casa em que ele morava ali nos anos 50. Ele construiu essa casa para morar. E, 1 ou 2 anos construindo, ali, 50, 51, 52, e a partir de 53 ele foi morar lá. A casa fica em São Tomás. Ali nos anos 50 era um lugar relativamente afastado, para não dizer do outro lado do mundo. Que você chegava com alguma dificuldade, que não tinha propriamente uma presença urbanística maior, uma presença social maior, era o que talvez na década anterior ainda se chamasse de arrabalde, ou subúrbio. Aqui no Rio de Janeiro, a Zona Sul deixa de ser subúrbio só nos anos 30 do século passado. Até então era um arrabalde, como Meia ou Campo Grande. Um lugar tão longe, tão inóspito, tão de difícil acesso, que não era, digamos assim, indicado para a moradia, não era indicado para que você tivesse uma vida social mais intensa, mais adequada, mais isso, mais aquilo. Se refugiavam lá nesses cantões da cidade, sobretudo esse cantão sul, ou quem estivesse doente. As águas de Copacabana eram medicinais, eram recomendadas para certas curas, ou que você estivesse querendo se isolar. A casa do Niemeyer é uma construção importante, menos, em princípio, por sua arquitetura, e mais pela ideia que está por trás do que ele realizou, e mais do que isso, pelo desejo dele como sujeito social de morar num lugar que não é mais esse grande centro urbano, relativamente já sufocante ali nos anos 50, e sobretudo numa configuração que a Zona Sul passou a adquirir ali àquela altura,
que era, de um lado, destruir um passado mais imediato. A ideia do passado é importante para o Niemeyer, desde lá do barroco colonial, e, de outro lado, uma configuração em que, enfim, o espigão de concreto, sem nenhuma separação entre um prédio e outro, acabou dando a imagem final, não só para Copacabana, mas para a Zona Sul de uma maneira geral, o que significava eliminar o horizonte, a paisagem, uma qualidade de vida um pouco melhor, maior, etc, etc, etc. Algo que ele, em princípio, pretendeu recuperar nesse espaço em que ele buscava conjugar natureza e, enfim, uma arquitetura propriamente moderna, ou seja, uma estratégia de vivência civilizada, de vivência contemporânea, de vivência com uma série enorme de confortos, em princípio. A gente sabe que uma casa de concreto não é nada confortável no verão, mas, enfim, ele buscava ali, pelo menos, o entorno da floresta, até para amenizar os efeitos desse verão extremamente forte da cidade, e com isso ter uma outra vivência, uma outra perspectiva, e talvez, eventualmente, indicar ali um caminho que a cidade absolutamente não seguiu. A casa, inclusive, hoje lá, então, tanto quanto isolada, e se a gente for considerar São Conrado, há umas 2 semanas o Globo publicou uma foto aérea ali da autoestrada lá da Barra, as laterais estão completamente tomadas e a Rocinha, obviamente, já uma face do morro está completamente ocupada. Então, mesmo aquela área que era, então, um tanto quanto distante, hoje é absolutamente integrada a cidade, etc. E não há mais como, eventualmente, você realizar aquela ideia de uma forma mais ampla. Essa ideia é uma ideia muito interessante porque, a essa altura, Niemeyer, como um típico representante do modernismo, que no fundo emerge ali da primeira metade do século XX, e particularmente de um modernismo arquitetônico que vai ter uma enorme influência sobre traçados urbanos no Brasil afora, ele está desconsiderando uma ideia mais simples, mais direta, que o modernismo engendrou ali no final dos anos 20, início dos anos 30, que se consagra no prédio do Ministério, então Ministério da Educação e Saúde, hoje o Palácio Capanema, no centro da cidade, em Santarém, e que tem a ver, inclusive, com essa ideia do mar. Quer dizer, no fundo esses grandes marcos arquitetônicos brasileiros se relacionam, de um lado, com a ideia dos meios de transporte. O Brasil é o mais evidente caso nesse sentido, avião, etc. E o prédio do Ministério da Educação e Saúde, no fundo era um navio, prestes a se descolar do chão, daí aquelas colunetas tão finas e que pareciam que naquele momento levariam o prédio a desabar, na verdade leva o prédio a flutuar, e quem olha bem de longe, algo que é difícil hoje em dia, dado o entorno, mas naquela época você estava ali, por exemplo, na Presidente Wilson, você conseguia ver o prédio de uma forma bacana, e na hora você via a chaminé do navio. Né? E o projeto era que esse navio estivesse voltado não para a terra, mas de fato para o mar. Que esse navio fosse ganhar os mares, que eventualmente você invertesse a lógica que gerou o Brasil, a lógica das grandes navegações, da colonização ibérica, etc, etc, etc. Então, o próprio modernismo carregava um pouco essa ideia e, de alguma maneira, propunha ali que o movimento, sobretudo, era o dado fundamental nesse processo. O movimento, a afirmação, um certo projeto civilizatório, um certo projeto de conquista, inclusive. De alguma maneira, o Brasil, que é esse país absolutamente maluco, está aí entre os 10 mais, com todas as suas questões. Não é um país pobre como era lá no final do século XIX, não é um país pobre de maré merci, muito pelo contrário. E, de alguma maneira, esse cinema que praticamos aqui, ele, às vezes, se associa mais a uma dimensão como essa, particularmente nessa geração de 68, às vezes se associa menos, ou, o que é importante,
rejeita francamente essa ideia. O que me leva a perguntar, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro? Para os realizadores desse filme, esse filme na verdade é fruto de uma interação entre o Bruno e um grupo, que é uma produtora sediada em Fortaleza, que é a Alumbramento, que tem 2 cearenses, mas tem 2 cariocas. Os irmãos Pretes são originais aqui do Rio de Janeiro. Ali no começo da juventude deles, eles foram embora, foram morar lá em cima. Hoje um mora em Minas, o outro está momentaneamente por aqui, mas o ponto, digamos assim, de segurança deles continua sendo Fortaleza. De lá que eles pensam o mundo, que eles olham o mundo, eles se relacionam com o mundo e com a cidade do Rio de Janeiro, inclusive. A Operação Sônia Silva, são 3 filmes: O Uso da Gaita, O Rio nos Pertence e, que talvez seja o filme mais significativo, a começar pelo seu próprio título, O Fim de uma Era. O Fim de uma Era, na verdade, é, em princípio, uma espécie de making-off dos 2 outros filmes. Dentro de uma estratégia similar à da Vera original, a Vera fez 6 longas-metragens, o 7º era um conjunto de registros de filmagem, Copacabana Namur, Cuidado Madame, de Família do Barulho, etc. E O Fim de uma Era é um filme sobre os momentos de criação, tanto do Rio da Gaita quanto do Rio nos Pertence, e eles fazem 2 operações internas muito curiosas. A maior parte das imagens são imagens fixas, às vezes literalmente os estilos fotográficos, ali do momento, sobretudo de filmagem, e às vezes congelando frames que eles não querem mais que se movimentem da maneira tradicional do cinema. Por outro lado, esses personagens que vimos aí, mais sobretudo o personagem da Leandra no Rio nos Pertence, vão ganhar outras dimensões, vão ganhar memórias, vão às vezes aparentemente indicar por que tomaram esta ou aquela atitude. Então, na verdade, é preciso ver os 3 filmes, senão não se tem de fato uma dimensão do que eles estão propondo. E essas memórias, que são narrações em off, são feitas pelos atores originais da Bela.